Olá pessoal, este é o blog Teclaí e eu sou Efigênio Machado. O vídeo que vai levar você a ver as bombas, onde elas caem, de onde ela vem, parece que vem de cima para baixo, e ela arrebenta os prédios, e lá dentro dos prédios tem pessoas que moram ali. Você vê só as casas sendo estourando, a casa sendo implodindo. Vê as imagens, vê os comentários das pessoas, o que elas pensam, como elas vivem com isso, de que maneira que elas fazem, o que elas pensam, o que elas acham desse tipo de comportamento dos governantes e dos donos da guerra, os donos da vida e da morte das pessoas. Veja os poucos vídeos que estarão passando, vocês vão estar vendo exatamente o que acontece numa guerra e como as pessoas se sentem quando ela corre para se defender, como se estivesse fugindo da morte. Até depois, se Deus quiser. Chega mais perto. A gente segue ao vivo aqui trazendo informações desse conflito para você entre Hamas e Israel. Equipes que realizam uma perícia dos corpos dos mortos em Israel após a invasão do grupo terrorista Hamas relataram sinais de tortura. Essa informação, gente, foi confirmada oficialmente nesse fim de semana e quem traz todos os detalhes ao vivo para a gente mais uma vez de Brasília é Yasmin Costa. Yasmin, o que disseram os peritos, hein? Olha, Lívia, a informação é a seguinte, que os peritos estão tendo que fazer aquele reconhecimento, identificar as pessoas que foram encontradas mortas, saber quem são esses corpos. Pelo menos 90% dos militares que foram encontrados mortos já foram identificados, as famílias ali acabam recebendo essa informação. Os civis, a identificação dos civis já está caminhando bem, as pessoas já conseguiram, os peritos já conseguiram identificar boa parte desses civis e eles também conseguiram identificar o seguinte, que boa parte dessas pessoas que foram mortas, principalmente na região ali da faixa de Gaza, na semana passada, elas têm sinais de tortura. Que tipo de tortura? Por exemplo, esquartejamento, foram relatados esquartejamentos, estupros e até decapitação de pessoas, incluindo uma criança que foi também identificada pelos peritos israelenses. Esses corpos estão sendo levados para o centro de Israel, onde está havendo essa identificação e essa notícia que vem agora com relação a essa possibilidade de tortura. Nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma imagem foi divulgada desse momento, mas a informação que se tem das autoridades e até dos peritos que estão fazendo parte desse momento é de que sim, há sinais claros de tortura desses corpos. Esses corpos têm identificações, têm sinais claros de tortura. O Hamas, que é acusado justamente de ter feito esse tipo de ter cometido esse tipo de crime, já negou essa informação, mas agora a gente precisa avaliar, as autoridades, melhor dizendo, precisam avaliar, porque segundo as autoridades e os peritos israelenses, há sim sinais claros de tortura e isso aí pode contribuir para um crime ainda maior por parte do grupo terrorista Hamas, né, Lívia? Bastasse todo o contexto de violência, ainda tem essa intensificação por meio dessas torturas, como você tem retratado agora pra gente. Yasmin Costa, muito obrigada pelas informações e já você volta com mais atualizações pra gente. Agora... Estamos de volta acompanhando essa cobertura especial para mais um dia de análise sobre a guerra no Oriente Médio. Guerra esta que já provocou a morte de mais de 3.000 pessoas dos dois lados do conflito. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Marcos, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Marcos fala ao vivo de Pequim.
A gente está acompanhando, Marcos, uma trégua, né, na faixa de Gaza, porque Israel deu um prazo de 24 horas para que os palestinos deixem aquela região. E a expectativa é que, a partir disso, exista uma estratégia do governo de Israel de uma entrada por terra, né, na faixa de Gaza. Como é que você avalia esse movimento e essa estratégia por parte do governo israelense? Veja só, nós estamos aí diante, se isso de fato acontecer, de uma das maiores catástrofes humanitárias que nós vamos observar na história do mundo. Justamente porque nunca se viu o deslocamento de tantas pessoas ao mesmo tempo numa situação desta, né? Está sendo requerido que 1 milhão de pessoas saiam de suas casas, vão para a região sul, ao que me consta, e lá permaneçam. Então, você não tem campos de refugiados, não existe nada preparado para receber essas pessoas nesse sentido. Então, nós estamos aí já vendo uma tragédia humanitária que se avizinha muito rapidamente, justamente por causa aí de uma ação que está sendo extremamente assimétrica por parte de Israel. Nós compreendemos e faz sentido ali tudo que aconteceu e que haja aí a reação. Só que o que nós estamos observando neste momento, e não sou só eu, a comunidade internacional começa a observar e as Nações Unidas também têm tentado interferir neste sentido, mas é uma tragédia humanitária que nós estamos observando aí, mais de 200 mil pessoas perderam seus imóveis, perderam as suas casas e é uma estratégia praticamente impossível. E acreditar que uma ação de retomada, a não ser que o objetivo seja expulsar os palestinos da faixa de Gaza e de assumir o controle, a ideia de tentar extirpar-se o Hamas como organização é equivocada, porque este tipo de atuação, infelizmente, somente fortalece os grupos mais violentos, os grupos terroristas, né, que nós observamos ao longo da história. Este tipo de ação não ajuda aí a melhoria do diálogo, porque a situação piora e as pessoas tendem aí a querer uma vingança ainda maior em razão do mal que lhes está sendo imposto. Você falou bem sobre o deslocamento, né, de milhares de pessoas diante desse conflito. A gente está acompanhando esses números que realmente assustam, porque é muita gente tendo que deixar suas casas à procura de segurança, né? Se ainda existe algum ponto seguro, principalmente naquela região de Gaza. Isso levanta um outro ponto, que é a crise humanitária, né? Para quais regiões ali, se essas pessoas tivessem que deixar de fato o território palestino, quais países essas pessoas poderiam buscar refúgio, Marcos? A única opção que elas têm é o Egito. A única opção que elas têm é o sul. Ao Egito, pelo mar não pode sair e você tem a opção ali pelo Egito. Aí a questão é se o Egito vai aceitar ou não os refugiados, porque não podemos esquecer uma quantidade enorme de pessoas que estão se deslocando todas ao mesmo tempo. Lembra, quando a gente falava da guerra da Ucrânia, você teve ali uma movimentação de milhões de ucranianos que entraram na Europa através da Polônia e outros lugares na Europa e também puderam ali se deslocar para outros países da União Europeia. Aqui não, eles estão basicamente ali presos à questão do Egito querer recebê-los ou não. E isso pode se transformar aí num problema enorme para o próprio Egito, que já enfrenta uma situação econômica complicadíssima, tem ali um histórico negativo com Israel, felizmente foi resolvido no acordo de Camp David, mas esse tipo de situação pode simplesmente deteriorar muito rapidamente justamente a forma como todos os vizinhos vão ver esta situação. O grande problema que a gente vê é que, infelizmente, mesmo entre os países árabes, existe aí uma falta de solidariedade efetiva, não é? Existe muita solidariedade política, diplomática, mas o que os palestinos, nesse sentido, precisam é de uma solidariedade mais efetiva. E o que a gente vê, né, ao final de tudo, Jonatas, é que, eventualmente, se os palestinos voltam para a faixa de Gaza, tudo isso vai ter que ser, de alguma forma, reconstruído.
E, novamente, a reconstrução disso vem com dinheiro do Ocidente. Os hospitais são financiados pela França, pela Alemanha, por várias organizações internacionais. Então, o custo disso além da tragédia humanitária, você vai ter aí um custo econômico enorme de recuperação desse país. E, obviamente, que, considerando que a população tem uma média etária de 17, 18 anos, você vai ter um ódio histórico aí que só vai aumentar a situação. Então, essa que é o grande problema. Enquanto os dois países não se derem conta, os dois lugares, Palestina e Israel, não se derem conta de que precisam conviver harmonicamente, que não existe elemento religioso quanto à questão territorial, mas sim a questão política e uma questão territorial, e se os dois aceitarem aí que precisam conviver em paz e harmonicamente e um não negar o outro, enquanto isso não acontecer, nós só vamos ver este ódio histórico crescendo, piorando e criando aí uma situação grave e constante de crises humanitárias. Desde que nós começamos essa cobertura há quase uma semana, uma das grandes preocupações de analistas internacionais era justamente a entrada de outros atores nesta guerra. Hoje, mais cedo, o Hezbollah disse estar pronto para agir contra Israel diante de um aumento da ofensiva. Como é que a presença de outros players, outros atores, pode prejudicar ainda mais esse conflito no Oriente Médio? Existe uma arrogância por parte de Israel com relação às suas forças militares, mas eles também não são arrogantes por serem arrogantes. É que, de fato, Israel tem o exército melhor preparado na região. Não há dúvida sobre isso. Inclusive, já tem aí um histórico de sucesso de guerras, tem aí uma população preparada para enfrentar conflitos, e eu não sei se você lembra, os Estados Unidos encaminharam aí também uma quantidade enorme de armamentos numa rapidez assim fenomenal, justamente para que Israel tenha a capacidade de proteger-se. E também a presença de porta-aviões ali no Mediterrâneo são justamente para tentar encaminhar uma mensagem de que qualquer movimentação pode aí atingir um patamar maior. Então, o que nós vemos aí, infelizmente, é uma tentativa constante de intervenção na região. Israel conta aí com a parceria dos Estados Unidos, embora Joe Biden não seja lá muito fã de Netanyahu, até porque os dois estão em espectros políticos diferentes, mas a possibilidade de intervenções ali de terceiros seria muito complicada. O Hezbollah tem ali, e diferentemente do Hamas, tem uma capacidade militar muito maior do que o Hamas apresenta. Enquanto o Hamas luta aí com paus e pedras, o Hezbollah tem ali uma capacidade armamentista muito maior, inclusive acumulada ao longo de anos e de treinamentos e de uma série de coisas. E tem também ali os seus clamores históricos com Israel com relação à conquista de territórios. A grande questão do Hezbollah, no entanto, é que o Líbano, desorganizado como está, sem governo efetivo, não gostaria de ver essa crise piorando a situação do Líbano. E o grande medo também é de que, de alguma forma, queira se envolver aí, queira se incluir dentro dessa equação o Irã, o que seria aí uma guerra extremamente complexa, porque nós estamos falando de um país que tem uma capacidade econômica maior e que pode não ter o exército de Israel, mas com certeza pode infligir ali um custo grave também para o próprio Estado de Israel. Então, eu acredito que, nesse sentido, um cessar-fogo seria a melhor medida justamente para nós tentarmos conter isso e, de fato, colocar na mesa de negociação a questão da existência de dois estados de uma maneira pacífica, harmônica, em que cada um tenha a sua soberania e que se negue aí a querer retirar o outro do mapa.
Marcos, quero aproveitar que você está em Pequim, na China. Como é que os países asiáticos estão vendo tudo isso, né? Existe alguma contrapartida, existe algum comentário a respeito desse conflito no Oriente Médio? A gente tem visto muito disso na União Europeia, os países europeus, mas como é que a Ásia reage a esse conflito que acontece no Oriente Médio, que querendo ou não está perto aí, né? Infelizmente você vai ver, não é, Jonatas, uma tentativa aí dos governos ocidentais. Até já estava lendo um artigo a respeito disso, dizendo aí que a China é um apoiador do Hamas, o que não é verdade. Não é? A China já deixou muito claro que a resolução para isso passa por duas coisas: o cessar-fogo imediato, não é? Afinal, houve, e a China reconhece ali um ato terrorista por parte do Hamas, mas também não se pode aí, em razão da assimetria, querer causar-se um dano tão grande como aquele que nós estamos vendo. Afinal, se você recordar, né, Jonatas, nós falamos um dia ou dois da atuação do Hamas, já estamos falando 5 a respeito de Israel com relação àquilo que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, é uma preocupação não só da China, mas da comunidade internacional como um todo. O próprio secretário-geral das Nações Unidas falou sobre isso. E a China tem aí uma capacidade de mediação que nenhum país no mundo teria neste momento. Os ingleses têm uma relação histórica com a Palestina, que foi um protetorado britânico. Os norte-americanos têm aí uma relação intensa com Israel, também em razão dos grupos evangélicos, que acreditam ainda na história de que poderão converter os judeus ao cristianismo. Tem toda esta situação religiosa que, de alguma forma, embaça um pouco daquilo que precisa ser efetivamente resolvido. E os chineses, nesse sentido, não estão impregnados por causa dessa situação e conseguem observar que se trata de um problema territorial e a melhor forma de fazer isso é através de um cessar-fogo imediato em que as partes reconheçam a necessidade da convivência harmônica entre elas. Então, e a China, por não ter ali nenhuma vinculação com qualquer das partes e não ter esse viés ideológico, ela consegue, de alguma forma, ter a isenção que os Estados Unidos não têm no processo todo. Marcos, o mundo hoje vive 2 grandes guerras, né? A gente precisa lembrar da guerra entre Rússia e Ucrânia, que completa 597 dias, e agora esse conflito no Oriente Médio. Por outro lado, estamos também acompanhando a movimentação dos Estados Unidos em oferecer apoio a Israel. Apesar de Israel ter armamento suficiente para lutar nessa guerra, de alguma forma, essa divisão de apoio que os Estados Unidos hoje têm que dar para Israel e para a Ucrânia pode afetar a guerra na Ucrânia? A Ucrânia pode deixar de receber recursos por parte dos Estados Unidos? Com certeza, o presidente Zelensky está preocupadíssimo com essa situação, porque ele já vem notando que nos Estados Unidos a guerra da Ucrânia vai assumindo não a segunda página dos jornais, mas a terceira ou quarta, e é uma nota de rodapé muitas vezes. Então, a relevância é só você observar, por exemplo, na questão da relevância, aquilo que aconteceu na última Assembleia Geral das Nações Unidas. Até porque a famosa reação ucraniana, de fato, não aconteceu como se esperava e passado tantos dias de guerra, o que eles efetivamente recuperaram do território não chega nem a 0,25% daquilo que os russos tomaram. Então, o presidente Zelensky com certeza está preocupado porque você sabe, né, as necessidades passam a ser infinitas, mas os recursos são limitados. E aí você nota uma coisa importante, os Estados Unidos... A gente vai dar uma olhada agora sobre a ampliação de Israel a ataques a Gaza e também ao Hezbollah, antes justamente dessa invasão. O país ampliou os ataques na faixa de Gaza hoje, dia em que delineou um plano em 3 etapas para destruir o Hamas no objetivo de Israel e depois deixar o território controlado pelo grupo terrorista desde 2007. Ao mesmo tempo, intensificou ações contra o Hezbollah libanês no norte do país, antecipando o risco de uma segunda frente de batalha. Falando ao parlamento de Israel, o ministro Yoav Gallant, o ministro da Defesa, disse que a guerra iniciada após os ataques do Hamas, no dia 7 de outubro, vai ter 3 fases para destruir o grupo e que, ao fim,
Israel não terá responsabilidade pela vida na faixa de Gaza. Ele disse com essas palavras. Fato é que ele disse o seguinte: nós agora estamos no primeiro estágio, uma campanha militar que inclui ataques e que mais tarde vai ter manobras, ou seja, a incursão por terra, com o objetivo de neutralizar e destruir a infraestrutura do Hamas. A segunda fase, intermediária, vai requerer operações de intensidade menor, com o objetivo de eliminar bolsões de resistência. Palavras aí do representante israelense. Por fim, a terceira fase vai requerer remoção de responsabilidade de Israel pela vida na faixa de Gaza e o estabelecimento de uma nova realidade de segurança para os cidadãos de Israel. Tel Aviv controla 90% das fronteiras de Gaza, enquanto o Egito bloqueia 10% delas. E o ministro sugere que os palestinos deverão governar o que sobrar do território. Hoje, a Autoridade Nacional Palestina administra com dificuldades apenas a Cisjordânia. A fase militar se intensificou hoje em Gaza. As forças de defesa de Israel disseram ter bombardeado 100 posições ligadas ao Hamas durante a noite e também durante a madrugada. E segundo o Patriarcado Ortodoxo de Jerusalém, que lidera os cristãos palestinos, a igreja de Santo Porfírio foi atingida. O edifício abrigava centenas de refugiados, tanto cristãos como muçulmanos. O governo do Hamas diz que 18 pessoas morreram. Civis, inocentes que têm morrido aí com o avanço dessa guerra. Me parece que se continuar com o seu intuito, pouco vai sobrar da faixa de Gaza para os palestinos após essa retirada prevista pelos israelenses, né, Thales? É melhor irmos para o bunker. Espera, vamos entrar aqui. Vamos! 10 de outubro, 10 da manhã. Ashkelon, a cidade mais bombardeada de Israel nos últimos dias. Temos que esperar mais algum tempo depois da sirene. Pode ter estilhaços. A menos de 10 quilômetros daqui, no vale, está a divisão entre as duas partes, Israel e a faixa de Gaza palestina. A nossa reportagem de hoje é do local em Israel, onde desde 7 de outubro está acontecendo a maior e mais forte escalada do conflito árabe-israelense durante as décadas. O Hamas ataca Israel. Israel bombardeia Gaza. Ambos os lados chamam o que está acontecendo de guerra. As autoridades israelenses disseram que o país está em guerra pela primeira vez em 50 anos, desde a Guerra de Yom Kippur, em 1973. Cada guerra tem sempre dois lados, e em nossas reportagens sempre nos concentramos no que as pessoas sentem dos dois lados. Portanto, vamos dar a palavra às pessoas afetadas em Israel e na faixa de Gaza. Tudo começou de manhã. Nós sequer pensávamos, é claro, antes disso, onde nos esconder, que algo assim aconteceria. Porque nem imaginávamos que algo assim pudesse acontecer. Uma guerra pudesse começar. Em 7 de outubro, centenas de foguetes foram lançados em direção a Tel Aviv, onde Mariana mora. As sirenes de alerta soaram por todo o país. Eu estava me arrumando, tranquila, de repente ouço uma sirene. Bom, estava bem distante. Nem percebi se estava aqui ou na vizinhança. A menina demorou 30 segundos para entender que não era um exercício de emergência. Então eu desci e fiquei aqui na porta. Tinha que tomar a decisão rápido. Na rua já está escuro. Não sabia para onde correr. Ela simplesmente ficou parada na porta. Fiquei paralisada e fiquei parada, assim, na porta. E depois, como nos filmes, diz Mariana, um filme de terror que não pode ser desligado. Apenas escuridão, mísseis caindo. Eu não sei se eram destroços ou mísseis. Foi tão forte, tão forte. Não ouço nada, não vejo nada, tenho poeira nos olhos, tudo isso, enfim, é um horror. Centenas de milhares de pessoas se sentiram em um filme de terror. Mais de 1.000 mortos, cerca de 5.000 feridos, são os resultados preliminares do terrível massacre que começou há uma semana. Aqui na casa, atrás de mim, infelizmente caiu um míssil. Ele caiu no primeiro dia de manhã, assim que o alarme tocou, nas primeiras horas do bombardeio. Casas destruídas por estilhaços de bombas, janelas quebradas e em frente, ruínas cuidadosamente fechadas, com uma cerca azul. É o bairro de Florentina, de uma das maiores cidades de Israel, Tel Aviv. Tá vendo o grafite? Uma semana atrás, era um lugar de festa relativamente seguro e muito moderno.
Eu realmente me sentia segura aqui. Eu tenho certeza que seremos protegidos. Que tem a cúpula de ferro, que pensei que nunca isso pudesse acontecer. A cúpula de ferro é um sistema de defesa antimíssil israelense, considerado um dos mais avançados do mundo. Pode interceptar e derrubar centenas de mísseis ao mesmo tempo. Centenas, mas não milhares. Acontece que literalmente 2 dias atrás, ou seja, 2 dias antes desses acontecimentos tristes, nos mudamos com um amigo para Florentina. A propósito, procuramos um lugar para morar durante muito tempo. Escolhemos muito, mas não sei porquê. A única coisa que não pensamos ou pensamos menos de tudo é a segurança de nossa casa. A Mariana mora em Israel há 9 anos e é fotógrafa. O edifício destruído é literalmente a uma casa do apartamento dela. Estou apavorada só de pensar que isso poderia ter caído um pouco mais para cá, ou mesmo nessa casa. É muito assustador. Isso não cabe na minha cabeça. Olhando para as ruínas que sobraram da casa, nem as amigas da Mariana conseguem acreditar. Ela estava a poucos metros da morte. É uma loucura. E você? Onde estava? Estava em casa. Estou contando agora. Olha, até me feriu, ó. O quê? Não tô acreditando. É assim que em Tel Aviv parecia logo após o bombardeio. A situação nas cidades e povoados fronteiriços com a faixa de Gaza é ainda mais difícil. A repórter Nicola Rabowski, especialmente para essa reportagem, vai para Ashkelon, a cidade que o Hamas bombardeia todos os dias. Na manhã em que Nicola chegou em Ashkelon, o Hamas disparou 100 foguetes contra a pequena cidade. Ashkelon é uma cidade que fica a 2 a 3 quilômetros da fronteira com Gaza. É a maior cidade que está sob fogo. Quase todos os dias, desde o início da guerra, está sendo atacado. A cúpula de ferro, infelizmente, não consegue interceptar tantos mísseis. Os ônibus funcionam muito mal. Eu entendo por quê. Porque os motoristas todos foram convocados. Nem todos, uma parte dos motoristas foi convocada. Por isso os ônibus funcionam assim. Você entra no ônibus ou no ônibus que você vê e espera que ele te leve ao ponto necessário. Brasil apoia a convocação da Assembleia Geral da ONU para driblar o veto dos Estados Unidos. A apuração do nosso diretor editorial em Brasília, Daniel Rittner. Dani, que prazer ter você no 360. Pena que é sobre um assunto tão difícil, mas vamos juntos, meu amigo. Como é que é essa estratégia do Brasil para tentar driblar o veto dos americanos? Vamos lá, boa tarde para você, Raquel, boa tarde a todos. O Brasil resolveu apoiar a iniciativa de convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia Geral da ONU, justamente para driblar aquele veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança esta semana. Veto este a uma resolução preparada muito minuciosamente, mediante consultas a diversos países, pelo governo brasileiro, pela missão do Brasil na ONU. O Brasil lidera neste mês, tem a presidência neste mês de outubro do Conselho de Segurança, costurou uma resolução ali que teve 12 votos favoráveis e 2 abstenções, só não pôde passar por causa do veto dos Estados Unidos. Essa resolução condenava os atos terroristas do grupo radical islâmico Hamas, pedia a criação de um cessar-fogo, ali, de um corredor humanitário, que o Israel abandonasse aquela ordem de evacuação dos palestinos do norte para o sul da faixa de Gaza, já num alerta de bombardeios. O que aconteceu? 2 blocos de países, o Grupo Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica, são 2 blocos que reúnem ao todo 57 países cujas populações têm maioria muçulmana. Aí estamos falando de países como Arábia Saudita, Irã, Catar, Emirados Árabes, Egito, Turquia, Indonésia. Esses países apresentaram um pedido para que a ONU avaliasse essa convocação extraordinária da Assembleia Geral. O Brasil, segundo me relataram fontes aqui da diplomacia, decidiu que sim, que vai apoiar, que vai votar a favor, porém vai adotar uma postura de não protagonismo. Deixa o protagonismo, deixa esse pedido com os países árabes e apoia nos bastidores, além de muito provavelmente dar um voto favorável. Aí como é que funciona? O Conselho de Segurança tem que votar essa proposta, são os 15 membros, aqueles 5 países com assento permanente, com poder de veto, e os 10 países
que não têm assento permanente no Conselho de Segurança, entre eles o Brasil. Aí precisa de uma maioria sem poder de veto para a convocação da Assembleia Geral, e aí, uma vez convocada a Assembleia Geral, essa resolução pode passar com maioria simples entre os 192 membros da Assembleia Geral da ONU. Então, não tem mais aquele poder de veto. Qual foi a última vez em que isso foi usado? Na invasão da Ucrânia. Essas últimas resoluções da ONU, que criaram grande polêmica ali, que o Brasil apoiou, em torno de uma condenação da invasão da Ucrânia, foram votadas pela Assembleia Geral. Agora, é um mecanismo bastante raro até de acontecer nas Nações Unidas. Em toda a história da ONU, desde os anos 40, só houve 11 sessões de emergência, 11 convocações extraordinárias. É isso que agora esse grupo de países árabes está pedindo e que o Brasil resolveu apoiar. Raquel. Obrigada pelas informações, Dani. Lorival Santana chegou aqui conosco. Lorival, tem o mesmo peso político a aprovação de uma resolução na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança? Não, os dois organismos têm funções diferentes, de acordo com a Carta da ONU. O Conselho de Segurança, como o próprio nome indica, a responsabilidade dele é sobre situações de crise, situações de guerra, então que ele intervém e pode aprovar, por exemplo, intervenções militares, como aconteceu em 2011 na Líbia, quando o Muammar Gaddafi estava enviando um comboio para destruir a cidade de Benghazi, onde eu estava, por sinal, autorizou a intervenção da OTAN. Depois disso, nunca mais a China e a Rússia permitiram a aprovação de resoluções que fossem propostas pelo Ocidente e que tivessem essa consequência, porque consideraram que a OTAN ela extrapolou o mandato dado pela ONU. A Assembleia Geral da ONU, ela faz posicionamentos políticos, recomendações, pedidos, mas ela não tem binding, né? Não é vinculativa, não obriga e não cria uma força militar, por exemplo, seja uma força de imposição da paz ou de intervenção militar dentro de um conflito. São órgãos que têm prerrogativas bem diferentes. Entendi, Lorival, não tem mais o mesmo peso político. Agora, Daniel, Estados Unidos... Não tem o mesmo peso legal. Mesmo peso legal. Uhum. Daniel, Estados Unidos e Israel conseguem, de alguma forma, se organizar para impedir essa resolução de passar? Ou aí, como são muitos membros, é muito difícil? Aí é mais difícil, Raquel. Realmente com 192 votos, só Israel e Estados Unidos procurando parceiros ali para formar uma maioria, é bem mais difícil. Acho que uma maior comparação que a gente pode fazer é com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse assunto também foi deliberado pelo Conselho de Segurança e, obviamente, quem bloqueou, quem usou o seu poder de veto para bloquear resoluções do Conselho de Segurança foi justamente a Rússia, claro, o lado invasor. E o que fizeram os países foi pedir essa sessão de emergência, essa convocação extraordinária da Assembleia Geral da ONU, onde finalmente foram votadas resoluções, mais de uma, com, via de regra, com apoio do Brasil e com abstenção ou votos contrários de boa parte dos países em desenvolvimento, incluindo os BRICS, incluindo China, Índia, África do Sul, mas as resoluções passaram, as resoluções acabaram tendo maioria. Tem um significado político, não tem uma vinculação legal, mas tem um significado político, tendem a constranger aqueles países que são os objetos, os alvos ali da resolução, no caso, Israel, com o apoio dos Estados Unidos. Era isso que eu ia falar, mostrar um certo isolamento daquele país que é contrário. Lorival Santana e Daniel Hittner, muito obrigada por trazer a apuração aqui para o CNN 360. Lori, daqui a pouco a gente fala mais.